Estão me ouvindo bem, hein? Boa tarde, sim. Ótimo. Bom, nós vamos tentar trazer um pouco aqui, porque tentar gravar a live para disponibilizar no canal do YouTube lá do laboratório, que aí no futuro, né, quem quiser assistir, é uma oportunidade de a mais, né, para tirar dúvida. Deixa eu só abrir aqui a lista de exercício. Vocês chegaram a olhar a lista, não? Sim. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, para uma dinâmica ideal, né? Na minha opinião, para esse encontro ser produtivo, interessante é que as dúvidas surjam de vocês, né? Eu não sou capaz de dizer quem é que tem dúvidas sobre o quê, né? Só quem tem contato com o conteúdo e estuda é que tem dúvida, né? Aliás, quem não estuda também não tem dúvida. Então, para que esse encontro seja produtivo, é importante que as dúvidas partam de vocês, né? Não sou eu aqui que vou ficar dizendo quem tem dúvida em o quê, né? Então, eu vou ficar esperando aí vocês apresentarem o que é motivo de dúvida para a gente discutir e tentar chegar num bom termo, né? Quem quer começar aí? Ó, o João Pedro já fez uma pergunta aí, né? Quais resultados você está falando, o João Pedro? Tem muito resultado aí, né? Falando em casas decimais, vocês viram uma live que nós fizemos aí recentemente sobre normas para redação e mensuração e manejo florestal, não? Alguém viu? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês estão vendo esse material que eu estou mostrando aí? Sim. Esse material aqui, ele é um material que eu fiz aí com o professor Adriano e mais alguns colegas. São esses autores aí, não? Isso aqui é resultado de um trabalho aí de uns 4, 5 anos, né? Que é a tentativa de padronizar, né, os símbolos e uma série de coisas que a gente escreve quando a gente fala de mensuração e manejo, né? Respondendo aí a pergunta do João Pedro, né? Em um determinado momento desse material, um livrozinho, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem aí, ó. Estão vendo aí? Essa aí é uma proposta, né? Para casas decimais, para uma série de variáveis que a gente usa muito, né? Diâmetro, altura, área basal, volume, né? Um monte de volume, fator de forma, peso, né? Enfim. A título de curiosidade, né? Esse livro que eu acabei de mostrar, ele está sendo distribuído gratuitamente, né? Basta entrar no site de uma empresa chamada Mata Nativa, né? Deixa eu ver se eu acho aí. Nesse site aqui, vocês vão encontrar em algum lugar, não vou ficar perdendo tempo aqui, não.
Não é nem questão de perder tempo, né? É dividir o tempo. Mas aqui nesse site do Mata Nativa, vocês vão encontrar um link aqui para baixar esse e-book, né, que é um livro digital, gratuitamente. Ou seja, é um livro gratuito. A intenção é que todo mundo tenha acesso a ele, né? Tem que só procurar aqui, vai estar aqui em algum lugar. Depois vocês procurem aí, vocês vão poder baixar exatamente esse livro aqui, né? Que vem com esse título aí. Eu recomendo que faça, tá de graça, né? O material ficou bem bacana, foi muito revisado, enfim. Vale a pena ter esse material. De graça ainda, né? Tem injeção na testa. O que mais? Uai, vocês entraram na live e esqueceram as dúvidas para trás? Nada? Professor, o Oi, Emanuel falou ali no chat que ele está em dúvida na questão 18 da lista. questão 18. Só um pouquinho, que acho que eu achei o link aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É. Bom, deixa quieto. Vamos lá, então. Questão 18. Qual que é a questão aí? Fala para nós. Qual que é a dúvida? Qual que é a questão, Emanuel? Questão 18 essa daí, ó. Colocou-se uma parcela retangular em terreno com declividade de 25%, é isso? É essa? É sim. Bom, para resolver essa questão, é importante a gente tentar fazer junto, né? O que vocês acham que deve ser feito aí nesse caso? Achar a medida correta, né? Que... Medida. Porque tá falando 40 metros, porém 40 metros não é medida, seria em linha plana, ali tá na declividade. Então, 40 metros aí é a medida inclinada, né? Isso. Como é que acha a medida correta, então, Ana Clara? O que você acha que deve fazer aí? Eu acho que tem a ver, medir o ângulo, né? Tem no tangente. Eu esqueci se é tangente ou cosseno. E É um agora? arco tangente. Tem que fazer, é porque a declividade está em porcentagem. Aí Tá. tem que fazer o arco tangente desse 25%, que seria 0,25. Quanto que dá o arco tangente? O João Pedro está escrevendo aí. Quanto dá o arco tangente de 25, 0,25? O meu deu 14,04, não sei se está certo. É, a Beatriz escreveu aí também. 14,03, 14,04, né? Bom, então vamos considerar que o ângulo é esse, né?
1403 ou 1404. Deixa eu fazer aqui na minha calculadora aqui. Fazendo aqui, só um pouquinho. Deu 14, se for arredondar, ainda 14,04, né? Arredondando. Ok. Significa que esse terreno, então, tem uma inclinação de 14,04 graus. Qual que é o próximo passo agora? Aí, no próximo passo, tem que achar a área, né? Multiplica por A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Quem que é o B no caso aí, Beatriz? É o, é o lado maior, Que nesse caso seria quanto? 40. 40. Então, a Beatriz está sugerindo multiplicar um lado maior, que está no sentido de declividade, 40 por cosseno desse ângulo aí. Fazendo essa conta, quanto dá? Estou fazendo aqui já. Ó, minha conta aqui eu já fiz. Quanto que vocês acharam aí? Quanto que dá o cosseno de 14,04? A Beatriz já deu o resultado final, né? Mas se eu fizer só o cosseno de 0,4, dá quanto? 0,97. 0,97 vezes 40 dá quanto? 38,80. 30. 38,80. 38,80. 38,80. Então, é a distância reduzida, né? É a distância no plano. Ou seja, 40 metros é a distância inclinada. Se eu projetar essa distância inclinada no plano, eu vou encontrar 38,80 metros. Como a distância no outro sentido, 10 metros, já está projetada no plano, 10 metros, então, multiplicando 38,80 por 10, vai chegar na área que a Beatriz encontrou aí, né? 388,06, não é isso? Então, essa parcela, na verdade, para quem olhar de forma desatenta, vai falar que ela tem 400 metros quadrados, mas, na verdade, quando eu projetar isso no plano, eu vou ter 388,06 metros quadrados, né? Essa seria a área rebatida no mapa. Bom, vamos perguntar agora para o João Pedro, que foi quem fez a pergunta, né? Ah, não, foi o Emanuel. Vamos perguntar para o Emanuel se ele entendeu aí o que foi feito, né? E aí, Emanuel, você entendeu o que foi calculado aí ou ainda está com dúvida? Cadê o Emanuel? Bom, então o Emanuel parece que entendeu, né?
Ou seja, a gente achava que tinha uma parcela de 400 metros quadrados, na verdade, a gente tem uma parcela de 388,05, né? Essa questão é exatamente igual àquela que tem na aula, né? Igual assim, a pergunta é a mesma, né? Pode mudar até os números, a pergunta é a mesma. Igualzinho exemplo que a gente faz em sala de aula. Alguma outra pergunta? Ô, Professor, eu professor, tenho uma pergunta aqui. Pois não. Pode falar, Bia. pode falar, amigo. Então tá. É uma questão do início mesmo da disciplina, não, porque eu tô com dificuldade de interpretar slide mesmo, o erro de amostragem. Eu consigo entender o erro de não amostragem, mas o erro de amostragem eu não consigo ler e interpretar aquilo. Tem alguma pergunta aí em relação a isso na lista? Ou é uma coisa da disciplina mesmo? É uma coisa da disciplina mesmo, eu acho que não tá na lista, não. Ou eu não lembro se Então, tem uma parte dela na lista. então vamos diferir o que é erro de amostragem e erro de não amostragem, tá? O erro de amostragem é todo erro, como o próprio nome diz, que decorre do fato de você não medir toda a população. O fato de você não medir toda a população, você já sabe que vai cometer um erro de amostragem. Tá? Nesse momento da disciplina, é útil saber isso. Então, vamos lá. Um exemplo que eu exercito muito em aula, né? Se você tem essa turma aqui, por exemplo, tem, digamos, 15 pessoas mais ou menos, né? 14, 15 pessoas. Você concorda? Foi o Raul que perguntou, não é isso? Foi você, né, Raul? Isso. Então, vamos lá, Raul. Você concorda? Se você não concordar, você fica à vontade. Se eu tiver 15 pessoas e eu sortear das 15, 5 pessoas, estimar a altura média dessas 5 pessoas, ou seja, vou repetir, eu tenho 15 pessoas, eu sorteei 5 pessoas, dessas 5 pessoas, eu fiz a média dessas 5 pessoas. Você acha, Raul, que é possível garantir que a média das 5 pessoas vai ser exatamente igual à média das 15 pessoas? Tem como garantir isso? Não. É impossível garantir isso, né? Então, o que é o erro de amostragem? O erro de amostragem é toda vez que eu não for capaz de medir toda a população e só medir uma parte dela, você acabou de concordar comigo que não tem como garantir que eu vou acertar. Então, eu estou assumindo que eu vou errar. A questão é se eu vou errar muito, se eu vou errar pouco. Mas eu vou errar. Você concorda com isso? Sim, tô entendendo. Se você concorda com o que eu acabei de falar, então você acabou de entender o que é erro de amostragem. O erro da amostragem é aquele erro que decorre do fato de que, ao não medir 100% da população, é impossível garantir que eu vou acertar na mosca. Não tem como você garantir isso. Então, você, já de cara, todo o processo amostral começa sabendo que você vai errar. Aqui a gente não está discutindo nesse momento se nós vamos errar muito, se nós vamos errar pouco. Mas você já começa sabendo que você vai errar. Esse é o erro que a gente chama erro de amostragem. O que é um erro de amostragem por definição? É o fato de, ao não medir toda a população, eu vou estar sujeito a erro. É muito simples até de entender, né? Bom, se você concordou com o que eu falei, você acabou de entender. O que é erro de não amostragem? Como o próprio nome diz, né? Se é não amostragem, não tem a ver com o fato da amostragem, tem a ver com outra coisa. Por isso que ele é chamado de não amostragem. O erro de não amostragem está associado a outro tipo de evento, né? Outro tipo de situação, que são aquelas situações em que você erra não por causa de ter medido muito ou medido pouco, porque na teoria da amostragem, supostamente, quanto mais você mede, menos você erra. Se você medir todo mundo, você não vai errar nada. Em teoria, seria isso. O contrário é verdadeiro. Se você mede pouco,
menos confiança você tem. O erro de não amostragem não está relacionado a esse fato de você medir mais ou menos, né? Medir a população inteira ou medir quase nada. Ele está relacionado a questões que, independente se você vai medir muito ou pouco, ou seja, você pode fazer até o censo, você vai medir 100%. Mesmo assim, você vai errar. Aí alguém pode perguntar, mas como é que pode, né? Eu medir todo mundo e mesmo assim errar? Muito simples. Basta você medir errado, né? Então, um exemplo mais simples possível. O mesmo exemplo, eu tenho 15 pessoas, eu agora vou medir todo mundo. Eu vou medir as 15 pessoas. Então, se eu medir corretamente, eu vou encontrar a resposta verdadeira. Aí não tem mais erro de amostragem, porque eu estou medindo todo mundo. Então, o erro de amostragem vai ser 0. Agora, se eu medir todo mundo e usar uma trena que é mal calibrada, uma trena que não é confiável, né? Mesmo medindo todo mundo, eu vou errar. E esse erro não tem a ver com a amostragem. Ele tem a ver com a medida individual que eu fiz em cada indivíduo. Se eu fizer uma medida errada nos indivíduos, o resultado final vai dar errado. O fato de usar um equipamento inadequado é um exemplo. Outro exemplo, Raul, por exemplo, de erro de não amostragem, desatenção, né? Eu estou fazendo a medida com o aparelho certo, do jeito certo, só que na hora de anotar, alguém conversou comigo, eu distraí e anotei errado. É um erro de não amostragem. Um erro de não amostragem também é erro de cálculo. Por exemplo, eu medi o DAP certinho. O CAP, na verdade, circunferência à altura do peito. Está perfeito. Aí eu preciso converter esse DAP ou esse CAP para DAP, que é só dividir por π, né? Se eu medir o CAP certinho e na hora de fazer a conta eu fiz a conta errada, eu cometi um erro de não amostragem. Então, tem vários exemplos de erro de não amostragem. São erros que ocorrem não porque eu medi muito ou medi pouco, por situações em que, mesmo medindo corretamente, eu não chego no resultado certo. Fazendo a amostragem corretamente, né? Mesmo fazendo uma amostragem muito boa ou medindo a população, eu não chego no resultado correto. Deu para entender, ô Raul? Deu sim, professor. Valeu. Ótimo. Vamos em frente. Agora, se eu não me engano, era a Beatriz, né, que estava junto com o Raul aí, tendo algum tipo de dúvida. Vamos lá, Beatriz. Vai, cadê a Beatriz? O professor, Ah, eu queria saber se na 21 a gente vai usar a distância rebatida no mapa ou a gente vai usar a distância normal mesmo, as medidas vamos ver. reais. 21. Uma parcela demarcada em terreno declivoso com dimensões 20 por 34,64, quando rematida no mapa, possui uma área de 600 metros quadrados. Sabendo que seu maior comprimento está no mesmo sentido de declividade, qual é a inclinação do terreno? A pergunta aqui é outra, né, o Beatriz? Está perguntando qual que é o ângulo de inclinação do terreno, ou a percentagem, né? Não foi isso que você entendeu, não? Então, mas eu queria saber se para calcular, para achar esse valor, eu vou usar o 34,64 ou 30? É uma boa pergunta, né? Ao invés de eu dar a resposta diretamente, vamos pensar a respeito. O que você acha, Beatriz? Eu acho que seria o 34,64, não? Mas eu Seria... fiquei em dúvida, por isso que eu não consegui fazer. Tá, vamos pensar em trigonometria. Esse 34,64 num triângulo retângulo seria quem? A hipotenusa. Seria a hipotenusa, né? Quem seria o cateto adjacente? O 20. O 20 ou o 30? 15?
Não, vou repetir a pergunta. Se você tiver aí com papel e caneta na mão, né? Uhum. Eu posso até tentar fazer aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui o Paint aqui. Tentar fazer um desenho aqui. Só um pouquinho. Ó, teria assim, uma reta assim. Aí eu teria uma reta assim. Isso me daria um triângulo retângulo, mais ou menos aí, né? Um triângulo retângulo e meio gambiarra. Não tá ruim não, né? Ele tá até bonitinho. Tá. Se eu for ler a questão, lendo a questão, né? Tá escrito assim. Uma parcela demarcada em terreno declivoso com dimensões 20 por 34. Ou seja, quem está inclinado aí é o 3464. O 20 normalmente fica sempre, a menor medida sempre fica na direção não inclinada, né? A maior medida fica na direção inclinada. Se eu fosse desenhar esse triângulo aqui em 3 dimensões, o 20 ficaria nessa direção aqui, né? Ó. O 34 é esse negócio que está descendo aqui, né? Ou seja, eu teria o 20 aqui de novo, né? Algo mais ou menos assim. E teria um negócio mais ou menos assim, né? O desenho não está muito perfeito não, mas dá para entender, né? Aí eu teria aqui o 20 aqui de novo. Um pouquinho pontilhado, que é uma projeção, né? Eu teria a diferença de nível aqui. Não ficou muito bento, não. Vou tentar fazer um pouquinho melhor aqui. Ainda não ficou muito bom. Agora vai ficar mais ou menos bom. E eu teria, por último, não ficou muito bom, não, mas acho que dá para entender. Bom, a reta inclinada aí é o 34 e alguma coisa, né? A reta que vai na horizontal é o 20. E eu quero saber não, eu sei, né? Qual seria essa distância aqui, ó. Essa distância aqui onde eu estou passando o mouse aqui, ó, é a projeção dessa distância inclinada. Então, vou repetir a pergunta, ô Beatriz. Onde eu estou passando o mouse aqui, que é 34 e alguma coisa, podemos até escrever aqui, né? É o... Deixa eu abrir aqui. 34,64. Então, aqui é 34,64. Tá? Essa reta inclinada, que é a hipotenusa que você falou, quando rebatida no plano, vai formar essa reta aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse aqui. A pergunta é, qual o tamanho dessa reta aqui, projetada? A questão fala qual que é o tamanho dela. 30, né? 30 metros.
Tá? Então, Aham. se eu projetar essa reta aqui do plano, ela vai ficar com 30 metros. 30 metros é a projeção de 34,64. 34,64 projetado no plano dá 30 metros. O 20 metros é essa reta aqui, ó. Uhum. Então, a área projetada no plano, que seria, deixa eu tentar colorir aqui, né? A área projetada no plano seria essa região toda aqui, né? Ó. Essa região aqui do plano, aqui, ó. Ela é a projeção da rampa. Se eu projetar a rampa no plano, eu vou ter 20 metros vezes 30 metros, eu vou ter 600 metros quadrados, que é o que está escrito lá. Agora, a pergunta da questão é, qual é o ângulo de inclinação? O ângulo de inclinação é o ângulo formado por essa reta aqui, que é a hipotenusa, com essa reta aqui, que é o cateto. Para achar esse ângulo, eu posso usar perfeitamente. Tem várias maneiras de achar, né? Só um pouquinho, só um minutinho. Bom, desculpa aí, uma coisa meio urgente que eu tive que atender. Tem várias maneiras de calcular esse ângulo, né? Uma delas é, eu tenho aqui um triângulo retângulo, que é formado pelo 30 metros, o 34,64 metros, né? Se eu dividir o 30 metros pelo 30,64 metros, qual medida trigonométrica eu encontro? Dividindo cateto adjacente por hipotenusa é a mesma coisa que o quê? Cosseno? Cosseno, né? Então, o cosseno do ângulo, o cosseno de θ é igual a 30 dividido por 34,64. Se eu quiser achar o ângulo, qual a operação que eu tenho que fazer? Se cosseno de θ é igual a 30 dividido por 30,64, o θ vai ser igual a quê? O arcosseno de 30 dividido por 30,64? Exato. O ângulo vai ser igual ao arco cosseno dividido... Desculpe. O ângulo vai ser arco cosseno de θ... O θ, né? Na verdade, o cosseno de θ é 30 dividido por 30,64. Então, o θ vai ser o arco cosseno de 30 dividido por 30,64. Quanto que dá 30 por 30,64? O meu deu 0,86. 86, 60, 51. 0,87, então, arredondado, é isso? Isso. Então, ao dividir 30 por 30,64, o Carolina está dizendo que dá 0,87 aí aproximadamente. O arco cosseno de 0,87 vai ser o θ. Quanto que dá o arco cosseno de 0,87? O meu deu 29,997. Aí eu aproximei para 30 graus. Então, esse seria o ângulo. Entendeu aí, ô Beatriz?
Cadê a Beatriz? Bom, Beatriz sumiu. Cadê a Beatriz? Enquanto a Beatriz não aparece, alguém ficou com dúvida em relação a isso? Professor, eu entendi. É porque caiu aqui, mas já voltei. Você conseguiu entender, Beatriz, o que foi feito? Aham, consegui. Depois pegando direitinho como que faz, eu entendi. Que ótimo. Ou seja, espero que você concorde que não tem nada de difícil nessa pergunta. O que mais? Vamos em frente. Cadê a Ana Clara? Ana Clara perturbou para ter a live e não pergunta nada. Acabei de perguntar no chat, prof. Então vamos lá, 22. Eu quero instalar uma parcela de 7 por 4 metros, ou seja, 28 metros quadrados, em um plantio cujo espaçamento é 2,5 por 2,5. A pergunta é: há erro na escolha do tamanho da parcela? Justifique. O que você acha, Ana Clara? Professor, sinceramente, não sei se eu estou meio perdida, mas eu fiquei perdida mesmo. Só de ler esse trem aí. Mas a pergunta é muito clara, né? Eu Sim, tenho um plantio, eu pensei 2,5 vezes 2,5, né? plantio é 2,5 por 2,5. Uhum. Aí eu resolvi marcar uma parcela de 7 por 4 nesse plantio. Eu fiz bem ou eu fiz mal? Pergunta muito simples. Não tem confusão nenhuma na pergunta. Eu quero instalar uma parcela de 7 por 4 e um plantio que é 2,5 por 2,5. Eu fiz bem ou eu fiz mal? Eu acho que fez mal. Por quê? Ah, porque 2,5 por 2,5 daria 6 e alguma coisinha, né? No espaçamento. Aí 7 por 4 daria uma área de 28, então daria a árvore quebrada, eu acho. Você entendeu ou não? Não, não ficou muito claro, não. Porque 2,5, Pode falar. eu pensei assim, antes, né? Tentando fazer. Eu pensei 2,5 vezes 2,5, né? Que vai dar 6,25, seria o espaçamento total. Aí, a minha área, Não, espaçamento das árvores, né? isso aí a gente chama de quê? Essa conta que você fez aí? 2,5 por 2,5. Qual nome nós damos para isso? Tem um nome para isso. O espaçamento da E a área árvore. útil da árvore. Área útil da árvore. Esse é o nome. Cada árvore tem uma área útil de 6,25, não é isso? Isso. E a parcela teria 28 metros. Onde que está o problema, então, aí? Porque faz, aí fica quebradinho. Aí, olha só a minha dúvida. Eu pensei assim, ficou quebradinho, mas eu tenho que levar em consideração naquele trem que você falou das árvores que ficam na linha. Então, quando eu coloco um pouquinho a mais, eu não. Ó, fazendo a conta que você falou aí, que é 2,5 vezes 2,5, cada planta vai ocupar 6,25 metros quadrados. Se a minha parcela tem 28 metros quadrados, a minha primeira reação seria dividir a área da parcela pela área útil por planta. Está dando um número quebrado, como você falou, né? Como é que interpreta esse número aí, Ana Clara? O que esse número quer dizer? Quem quiser ajudar a Ana Clara, aí fica à vontade. Se alguém quiser falar. Oi? Não sei se alguém quiser falar. Ah, quantidade de árvores, verdade. Nossa, perdi. Como diz o João Pedro aí, né? Esse número quer dizer que na parcela caberiam 4,48 árvores. Aí eu pergunto para você, existe 0,48 árvores? Pode isso? Não.
Faz sentido você considerar 0,48 árvores? Ou você pensar, ou é uma árvore inteira ou não é árvore? Sim, faz sentido. Ou é uma árvore inteira ou não é uma árvore. Então, na prática, significa dizer o seguinte: quando eu divido a área da parcela pela área útil da planta e dá um número não inteiro, eu não fiz uma boa escolha. Então, a pergunta já está respondida. Eu não preciso fazer mais nada. Então, se eu for responder aqui a questão de número 22, né? Eu diria o seguinte, olha, eu calculei a área total da parcela, 28 metros quadrados. Eu calculei a área por planta, 6,25 metros. Dividi um pelo outro. Não deu um número inteiro. Então, eu não fiz uma boa escolha. A pergunta é, você fez uma boa escolha? Há erro na escolha? Há erro na escolha. Eu não escolhi um bom tamanho. O tamanho ideal, entre outras coisas, é aquele que, dividindo a área da parcela pela área útil de planta, eu encontro o número inteiro. Já seria um bom sinal. Aí eu pergunto, digamos que tenha dado um número inteiro. O problema está resolvido? Ou eu preciso fazer mais alguma coisa? Eu pensaria nas árvores da borda, né? Nas árvores que ficam dentro e fora. Então, vamos analisar essa questão. Se for analisar o que você está falando aí, foi uma boa escolha? Como assim? Olha, eu estou perguntando se Nessa questão aí ou nessa questão de ter borda? pode ser nessa questão aqui. Você está falando aí que analisaria a borda. A minha pergunta é, com essas medidas que tem aí, se tivesse dado o número inteiro, ainda assim teria sido uma boa escolha? Eu acho que não. Deveria ter tipo um pouquinho da metade do espaçamento, né? Para mim levar em consideração as árvores da borda. Passaria Como é no que meio. fazendo uma conta simples eu sei que eu fiz uma boa escolha ou não? Ai, prof. Ninguém sabe. Acho que tem que ver os fatores da área da parcela, dividir eles pelos fatores da área da árvore. Tipo, divide o 7 por 2,5. Aí, acho que se um for múltiplo do... o da área da parcela... Não. Se o da área da árvore for múltiplo da área da parcela, acho que dá certo. Alguma coisa assim. O que você está chamando de área aí, eu preferiria chamar de lado, né? A parcela tem dois lados. Um lado é 7, o outro lado é 4, que formam um retângulo, né? Então, seguindo a lógica que a Carolina está propondo aí, eu dividiria cada um dos lados por cada um dos lados aí da área útil da planta, que são dois lados também, 2,5 e 2,5 são lados. Fazendo isso aí, Carolina, que conclusão que você chega? Que dá um número quebrado e aí não é uma boa escolha. Exato, né? Se você dividir 7 por 2,5, quanto que dá, Carolina? 2,8. Pois é, não dá um número inteiro, né? E se você dividir 4 por 2,5? Também não dá um número inteiro, né? Dá 1,6. Moral da história. Se eu não encontrar, comparando cada lado da parcela com cada lado da área útil da planta e não encontrar um número inteiro para cada caso, por exemplo, se eu dividir 7 por qualquer um dos lados, não achar um número inteiro, e dividir 4 por qualquer um dos lados que não seja um lado que eu achei para o 7, também não dá um número inteiro, eu não fiz uma boa escolha. Para que isso fique mais claro, a gente pode ficar brincando aqui, né, até amanhã de exemplos, né? Por exemplo, digamos que eu escolhi essa parcela aqui, ó. Vamos fazer uma brincadeira aqui, né, para entender essa questão. Essa questão é muito relevante.
Vou inventar aqui coisas. Por exemplo, eu quero uma parcela, um espaçamento 3x2. Então, vamos lá. Espaçamento 3x2. Todo mundo está vendo aí? Sim. Vou pôr uma fonte bem grande para todo mundo ver. E eu vou inventar aqui um tamanho de parcela, tá? Digamos que a minha parcela seja 600 metros quadrados. Pergunto, nesse espaçamento, com esse tamanho de parcela, eu fiz uma boa escolha? Pergunta simples. Sim, porque 3 dividido por 600 e 2 dividido por 600 dá um número inteiro. Como é que é? Repete aí. Porque 600 dividido por 3, 600 dividido por 2 dá um número inteiro. Não, essa não seria a primeira conta que eu faria, não. Essa conta sua aí não vai te levar a lugar nenhum. Você não Tem está... que multiplicar o 3 É um vezes múltiplo de 2, 600, né? aí vai dar 6. Aí, A 6 primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar o 3 pelo 2. Não vou fazer isoladamente, igual a Ana Clara fez, não. Eu vou multiplicar 3 vezes 2, dá 6. Aí depois eu vou fazer o quê? Dividir a quantidade de hectares pela área útil da árvore. Quantidade de hectares, não. É a área da parcela, né? É isso, foi errado. Vou pegar a área da parcela, que é 600. Vou escrever aqui 600 metros quadrados, é área da parcela. Eu vou pegar a área da parcela e vou dividir por 6. Eu vou escrever isso aqui é igual a 6 metros quadrados por planta, ou por área. Quanto que vai dar essa conta aí? 600 dividido por 6. Ó, o João Pedro respondeu aí. 100 plantas. Esse 100 significa o quê? Que na parcela cabem... O que significa o 100? que na parcela cabe 100 plantas. Que na parcela cabe 100 árvores ou 100 plantas, né? É isso que significa. Se eu tenho uma parcela com 600 metros quadrados e cada planta ocupa 6 metros quadrados, significa então que eu vou encontrar 100 plantas ou 100 árvores na minha parcela, né? Se eu fizesse aqui fosse aqui no Paint e fizesse aqui um desenho agora, o desenho seria assim. Eu teria um retângulo de 600 metros quadrados e nesse retângulo caberiam, em teoria, 100 árvores aqui dentro, respeitando aquele espaçamento lá, né? 3x2, não é qualquer espaçamento, tá? Então, se eu fizesse um desenho de um retângulo de 600 metros quadrados, deveriam caber nesse retângulo, no final das contas, 100 árvores, respeitando o espaçamento 3x2. Aí vem a segunda pergunta. Até aqui está indo tudo muito bem. Essa condição ou essa análise é suficiente para garantir que a parcela que eu escolhi é boa? Aí alguém deveria me perguntar, mas professor, você só falou a área da parcela, você não falou os lados que essa parcela poderia ter, né? Aí eu pergunto para vocês, a área de um retângulo, que no caso aí dá 600 metros quadrados, que é um retângulo, né? Eu posso encontrar 600 metros quadrados fazendo várias combinações de lados. Por exemplo, se eu multiplicar A vezes B, isso aqui dá 600 metros quadrados, tem várias combinações de A e B que dão 600 metros quadrados. Ou seja, tem vários pares de A e B que multiplicados dão 600 metros quadrados. Alguém pode dar um exemplo de uma combinação de valores A e B que dá 600 metros quadrados? 20 por 30. Ó, o Gabriel deu uma sugestão aí. Poderia ser... Vou escrever aqui, tá?
por 30 metros. Tem outra combinação que dá 600 metros quadrados? 40 por 15 também dá, eu acho. Quarenta vezes 10 dá 400. 40 por 15 dá 600 também. Tem mais alguma outra combinação? Vocês lembram aí? Professor, não sei se você viu do lado aqui, apareceu uma notificação que a Sim. chamada vai encerrar em 9 minutos. Eu esqueci de abrir na minha conta da UFS, né? Então só tem 1 hora. Daqui 10 minutos acaba e eu vou mandar um link aqui para a gente entrar de novo. Mas antes de eu sair aqui, tem alguma outra combinação? Ninguém consegue ver mais nenhuma combinação de 60 por 10, olha. 60 ou 10 por 60. Vou fazer uma aqui bem radical, tá? Que ninguém quer falar. 1 por 600. É proibido fazer 1 por 600? Não. A própria Carolina escreveu aí, né? 1 por 600. Ou seja, tem várias opções. Aí eu pergunto para vocês, dessas 4 opções aí, quais vocês acham que ia funcionar, quais não vão funcionar? Acho que só a última que não funciona. Oi? Acho que só a última, 1 por 600, que não funcionaria. Por que, Carolina, que você chegou a essa conclusão? Não, é porque se pegar Vamos pegar a igual o primeira 20, aqui. Vamos pegar essa daqui. o 20, Por que uhum. essa aqui funciona? O 20 divide por 2 e o 30 divide por 3. Então, Poderia olhar assim? eu achei um par para cada um, né? Deixa eu inserir aqui um macete. Sim. Sim. Assim. Porcaria. Põe uma vírgula aqui. Neste caso, dividindo 20 por 2. Então, eu estou relacionando um lado 20 aqui com um lado 2. Ou seja, um lado da parcela com um dos lados da área útil da planta. E só me sobrou, então, o par 30, já que eu usei o 20 e o 2, sobrou 30 com 3. E 30 dividido por 3, isso aqui vai dar 10. Como os dois resultados deram números inteiros, eu fiz uma boa escolha. Se eu for fazer a mesma análise aqui na segunda situação, ficaria o quê? O 15 dividido por 3 e o 40 dividido por 2. Então, eu vou pegar aqui o 15, vou dividir por 3, quanto que dá? 5. 5. E vou dividir, me sobrou quem? Sobrou 40 e o 2. Vai dar 20. Deu 2 inteiros também, então é uma boa escolha. Agora vamos analisar aqui o terceiro caso. Eu vou casar quem com quem? O 10 com 2. E o 60
por 3. 10 com 2 dá 5. E o 60 com o 3 dá 20. E nesse último caso aqui? O 1 não casaria com nenhum dos dois. Se eu dividir aqui 1 por 3 ou 1 por 2, eu não vou encontrar um número inteiro, de jeito nenhum. Então, o 1 aqui me quebrou no meio. Ou seja, nenhuma dessas combinações aqui de 1 vão me ajudar. O problema não está no 600, o problema está no 1. Ficou claro agora? Mais detalhado do que isso, né? Impossível, né? Ficou sim, prof. Foi você que perguntou, Ana Clara? Foi. Agora não tem mais como errar, né? Primeiro eu vou comparar a área total da parcela com a área útil. Primeira preocupação. Se não passar nesse teste, eu já não preciso fazer mais nada. Já deu errado. Se passar nesse teste, nesse caso aqui, dividir 600 por qualquer uma dessas áreas úteis aqui, né? Por 6 no caso, né? Qualquer área de parcela aqui por 6. Ó, 600 dividido por 6 aqui. Deu o número inteiro? Deu. Só que tem várias possibilidades de 600. Pode ser qualquer uma dessas. Aí eu vou para o segundo teste. Ao invés de comparar área com área, eu vou comparar lado com lado. Se os lados também não encontrarem um par múltiplo, também vai fracassar. Então, eu tenho que atender duas condições. A área da parcela com a área útil tem que dar múltiplo e lado da parcela com lado da área útil também tem que dar múltiplo. Se essas duas condições não forem atendidas simultaneamente, sua parcela não é a melhor parcela. Aqui,